Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Fernando Assunção, sou produtor, pesquisador de literatura de cordel e estamos aqui pela Amo Cordel no projeto chamado São Gonçalo nas Asas do Cordel. E esse projeto, eu vou chamar de a gente começar a conversar. Mari fica deitada, nossa. Não. Boa tarde, poetas. Então, esse projeto é um projeto financiado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, através do edital Cultura nas Redes 2. Então, esse é um projeto que a Amo Cordel pensou, né? Que é o São Gonçalo nas Asas do Cordel. Porque existem dois poetas que são migrantes nordestinos, escolheram a cidade de São Gonçalo para morar e também estarem naquele território, e por estarem naquele território, eles são atravessados pelo território, né? Então, assim, acabam tendo a sua produção, a sua poética também ligada ao território de São Gonçalo. Então, a gente trouxe o poeta Ezequiel Alcântara Soares, que é cordelista, escritor e trovador, além de poeta, nascido em 28 de julho de 2000, portanto é um jovem poeta de 21 anos, na cidade de Heriutada, no Ceará, e aí agora reside em São Gonçalo. Tem cordéis publicados, participação em antologias poéticas e diversos escritos. Faz graduação em filosofia pela Universidade Federal Fluminense, a UF, é membro da União Brasileira de Trovadores, na Regional de São Gonçalo, é colunista na revista Entre Poetas e Poesias, no suplemento Araçá. Atualmente faz parte da assessoria de imprensa da querida Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Seja bem-vindo, Ezequiel. Só acho que está dando um problema de som, não está não? Vazando aí? Deixa eu colocar então o fone de ouvido para ver se tira o ruído. Já está até rimando. Enquanto isso, eu vou apresentar o Zé Salvador. Zé Salvador, como conhecido, cearense de Tianguá, mora em São Gonçalo há 43 anos. Aposentado do comércio, é poeta, cordelista, trovador, sonetista e contista. Tem várias medalhas como trovador, ganha em outros lugares do Brasil, participou de 30 antologias, tem muitos trabalhos publicados no Recanto das Letras, tem 43 títulos publicados em cordel. Certamente esse número já aumentou, porque o poeta Zé Salvador ele é um produtor assíduo, né, constante de poemas e sonetos. Participou da coletânea Cordelistas Contemporâneos e do livro Além do Cordel, pela editora Veloso Nordestina. Faz parte da União Brasileira de Trovadores, é membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, a ABLC, tomou posse agora em novembro, né? E faz parte do grupo de cordelistas Caravana do Cordel, do Rio de Janeiro, colunista do jornal e do portal Diário da Poesia, do qual faz parte, e do grupo itinerante que realiza intervenções em colégios nos municípios do estado, mais focado em São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. Boa tarde, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao público e bem-vindas também. Boa. Poeta, por que São Gonçalo? Boa tarde a todos. Boa tarde, Fernando. Melhorou. O áudio melhorou um pouquinho? Melhorou o áudio. Por que São Gonçalo? Por que São Gonçalo? Vai lá. Bom, já que Ezequiel quer ser o segundo, São Gonçalo foi uma opção aleatória. Em 1977, eu vim para o Rio de Janeiro assistir o Carnaval. Eu digo isso brincando, mas foi sério. E chegando aqui, eu gastei o dia da passagem de volta. Fui procurar emprego para... Mas é sério, isso é verdade. Fui procurar emprego para poder juntar o dia da passagem. Eu costumo dizer que até hoje eu estou tentando juntar, mas isso é mais uma brincadeira, porque
Na realidade, Né? eu já voltei outras vezes lá, já constituí família. Após constituir família, eu já voltei outras vezes lá, fiquei indo costumeiramente uma vez por ano durante um bom período. Estou ausente do Ceará há uns 4 anos, mas São Gonçalo por opção, e eu tive a oportunidade de morar no Rio, mas não quis. Então, opção. Bem, eu vim parar aqui, eu acho que às intempéries da vida, eu vim do Ceará devido a uns problemas familiares e uma mudança assim, brusca do dia para a noite. E fui parar aqui, né, no Rio de Janeiro, sem conhecer nada, né? Eu vim para os parentes da minha mãe e tal. E morava aqui, né, onde eu moro, no Jardim Catarina, em São Gonçalo. E aqui eu fui criando minhas raízes aos pouquinhos e fui me fixando aqui. Né? Estou aí já 7 para 8 anos então já. você vê adolescente, né, Ezequiel? Uma coisa que eu não citei, né, que é uma coisa recente, é que na sua escola, né, onde você passou, hoje você está na universidade, como a gente falou, você acabou criando laços lá, né, e hoje você, junto com os professores e a direção da escola, implementou lá uma cordelteca, né? Que legal. Sim, sim. Sim, esse projeto, assim, desde que eu cheguei lá, né, eu cheguei como, segue um tiroteio, né, tem um mundo diferente, totalmente novo. E a minha sorte é que no primeiro dia de aula que eu fui, foi no dia 3 de setembro, numa quarta-feira, a última aula era de português. E justamente era sobre literatura de cordel. Eu falei, professora, bem quietinho, time, eu escrevo. E aí começamos a fazer projeto, sala de leitura, e eu fui criando muitos laços com professores. E muitos me levaram para fazer palestra, né, com os alunos, né, para explicar o que era, mostrar o que é o cordel. E ali eu tive, né, o desejo de fundar uma cordelteca aqui. Aí terminei meus estudos lá, né, depois conheci o Zé, conheci a academia, conheci muitos outros laços, e aí podemos, né, realizar esse sonho, né, que virou a cordelteca, em que a escola, né, acabou me homenageando colocando o meu nome na cordelteca. E eu tenho esses 2 folhetos seus aqui. Fernando, deixa... Esse e esse daqui, né? Cadê? O vislumbre. Esse daqui é mais literatura fantástica, né? Mas no momento sim, mas ele já escreveu sobre o Ezequiel, irmão do Lampião. É o primeiro cordel. O meu primeiro cordel foi com... É porque também a edição eu fiz lá no Ceará e nunca mais eu fiz outra. Foi sucesso e esgotou, que é esse aqui. Ó. Eu lancei com 13 anos, né? Ezequiel com Gaceira e Irmão de Lampião. Com a ajuda, né, do meu mestre, João Rodrigues, né, quem me ensinou a escrever cordel lá. Me deu apoio, professores também lá, né, para publicar. E foi 48 estrofes sobre o meu xará. E aí, chegando no Rio, chegando aqui, tive a inspiração para escrever, né, um novo folheto, né? Eu acabei só... como não conhecia muitas coisas por aqui, nem grave essas coisas, não publiquei, né? Ficou só eu escrevi, né, divulguei, distribuí impresso para alguns professores, amigos, mas só consegui publicar quando eu conheci o Zé Salvador. E a chegada de um alienígena no Brasil. É humor, né, misturado com crítica social. Sim. Acho que tem a ver, eu acabei inconscientemente trazendo a crítica, né, a mudança de mundo, de construção. Bem interessante. Aí são 4 folhetos ao todo, né? Mas tem mais em produção ainda, vindo por aí. E o senhor, o poeta Zé Salvador, quantos publicados? Na realidade, Fernando, você deixou uma abertura aí que eu deveria ter mudado já quantidade. Verdadeiramente, eu tenho 75 antologias. Verdadeiramente, são 75 antologias, 2 livros solos, esse aqui é o último. Aliás, o último não, o mais recente, que esse é em estilo de cordel. O primeiro livro é sonetos, vai um soneto aí com o Zé Salvador. E cordel eu já vou para o 9º, 5º cordel. Essa semana mesmo
saiu Quatro Almas no Portão Celestial, que é esse aqui, é o mais recente, e o mais recente mesmo, é um que a gente fez junto, nós dois, que a gente, de repente, até vai publicar. É a surpresa. É a surpresa. Mas eu tenho a minha obra, ela é pautada no dia a dia também, mas eu gosto muito de história, eu gosto muito de contar história de personagens. Então, eu tenho mais ou menos umas 14 biografias. E tenho uma coleção falando sobre São Gonçalo, que dá um total de 9, baseados em crônicas do Éric Bernard, e tem 8 que são baseados nas nossas vivências em colégios, que tem o aval e tem a cúria do Renato Cardoso. Agora, eu já escrevi sobre o bullying, quer dizer, totalmente sem intervenção de ninguém, eu já escrevi sobre bullying, já escrevi sobre a reciclagem, sobre o aproveitamento da água, escrevi sobre coisas absurdas. Tem um que eu escrevi que é a moça que casou com um boneco de pano, tem outro que eu escrevi que é um fogoió folgado na praça faz fuzuê, que isso aqui é uma briga na Praça do Ferreira. E são 95 títulos, fora os 25, mais ou menos, que são cordéis produzidos. Correto, a gente sabe que o cordel coletivo. O cordel ele é patrimônio imaterial, né, do Brasil. Eu fiz parte do grupo que solicitou junto à BLC, né, quem solicitou foi a Academia Brasileira de Livreiro de Cordel, e eu fazia parte desse grupo que solicitou o registro em 2009. Então a gente sabe que, como é um patrimônio, ele tem algumas, e um gênero literário, ele tem algumas regras, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco, porque assim como o soneto, ele só é soneto porque tem uma regra, né? A literatura de cordel também tem umas regras. E aí eu gostaria que vocês pudessem falar um pouco. Quer falar você? Eu posso começar e depois você pega o gancho. Ele vai falar. Assim, como o soneto, a trova, né, e outros gêneros de poemas, né, são gêneros de poemas que têm a sua estrutura, cada um recebe o nome porque tem uma estrutura específica. Né? Você vê um poema, você sabe as estruturas, sabe o que é, e tem a métrica, tem a rima, tem não sei de quê, você já sabe, não, isso aqui é um soneto, esse aqui é uma trova. E o cordel, ele tem a característica, né, de ser um poema longo, né, normalmente, né, de 32 estrofes, ou mais, né, porque esse aqui a gente diz é o mínimo, né, porque é considerado um romance, né, uma história longa. E tem o princípio, né, de contar uma história, né, de começo, meio e fim, normalmente utilizada muito uso da sextilha, né, que é a estrofe de 6 versos, né, com 7 sílabas poéticas. E também o septassílabo, né, septilha, né, que são de 7 versos. Na realidade, o Ezequiel está querendo dizer que para se escrever um cordel, não é sentar na mesa e escrever, tem que estudar um pouquinho. E ler a técnica, porque quando a gente diz que o cordel ele tem uma regra e a gente chama de tripé, muitos chamam de tripé, outros dizem que a forma é métrica, rima e oração. Se não houver, se faltar um desses 3 itens, ele não é considerado cordel, até porque pode ser chamado de poema, porque poema é tudo aquilo que expressa emoção. E esse cordel, ele nesse tripé, ele tem que ter a métrica, a rima e a oração, que dentro disso tem que ter o início, meio e fim, porque o cordel nada mais é do que contar uma história em verso, e é um estilo de literatura que ele aceita qualquer assunto. E é uma coisa tão legal que a gente pode pegar um Dostoiévski e fazer em 32 estrofes. Esse Guerra e Paz, é só a gente, entendeu? É o caso que a gente pega um cara que tem uma biografia que dá 3, 4 volumes, e a gente pega e faz num livrinho desse, ó. Esse aqui, por exemplo, eu estou contando a história de São Gonçalo através do Gonçalo Gonçalves, que é um cara sesmeiro, que fundou São Gonçalo.
E aqui dentro, eu fiz em 32 estrofes, eu contei toda a coisa. É claro que não se contou pormenores, porque aí nós damos a dica e a pessoa quer saber a fundo, vai para as enciclopédias, vai para os Googles da vida, entendeu? E existe uma coisa interessante. Existem pessoas que são inovadoras, entre aspas, que estão querendo introduzir no cordel a mesma coisa que foi feito na Semana da Arte Moderna, até que tem um movimento lá no Nordeste que chama-se Cordel Maldito, que fez isso, muito bem feito, mas eu, que sou um cara que sou, como é que se diz, conservador, eu acho que o cordel não precisa disso. Vamos criar outra coisa, mas vamos deixar o cordel dentro da forma. Assim como o soneto, já que nós falamos de soneto, assim como o soneto ele tem mais ou menos 750 anos de existência, que o criador deles, provavelmente e com certeza, foi o Petrarca, que levou da Itália para a França, fez aquela coisa toda, mudou tudo, e o que aconteceu? Ele está hoje há 750 anos, tem pessoas tentando fazer de tudo, mas a velha forma é que vale. São 14 versos, 4, 4, 3, 3. Que aí você pode fazer alexandrino, pode fazer clássicos, o decassílabo clássico, pode fazer o arte maior e pode fazer o sáfico. Tudo isso dentro da regra. Quando você começa a mudar essa regra, criar versos criar o seu bel prazer do jeito diferente, aí fica uma metragem que não dá para a gente acompanhar, e não é soneto. Eu costumo ler os sonetos quando eu boto a vista no soneto, primeiro eu leio contando, depois é que eu vou ver o que ele quer dizer. Se ele estiver fora da métrica, fora da regra, eu até aprecio, leio, digo que está bom, se não tiver também eu digo, mas se tiver bom eu digo que está bom, mas digo, olha, isso não é um soneto, são 14 versos. Porque, respeitando as regras, nós temos que dizer que tem alguém querendo fazer diferente, mas esse fazer diferente não precisa estar dizendo que faz cordel ou que faz literatura. E o cordel também tem pessoas fazendo isso. E a gente, quando a gente chega nas escolas, a primeira coisa que a gente fala são das regras. E também dos mitos que, muitas vezes, as pessoas ficam achando que tem que ser cordel porque tem isso, ou então só é cordel se tiver aquilo. E não é assim. Um dos mitos, por exemplo, é que tem que ser no papel de jornal. Um dos mitos, por exemplo, é que tem que ser feito em gráfica de fundo de quintal. Um dos mitos outros é que o cordel ele precisa ter xilogravura na capa. Não Sim. É verdade. Não é verdade. O cordel agrega e muito. Mas o simples fato de não ter uma xilogravura não quer dizer que o cara deixou de fazer um cordel. Sobre essa questão do soneto e do cordel, muita gente acaba nessa inovação se escondendo atrás da tal da liberdade poética. Escreve errado, não sabe escrever, escreve errado, não sabe. A pessoa acha que nunca viu métrica na vida, não sabe contar sílabas poéticas. Aí acha que tem que rimar no final qualquer coisa. Não, mas é a liberdade do poeta. Eu escrevi um soneto, é assim. Mas a pessoa não sabe nem o que é o soneto em si. Porque no soneto clássico você tem que ser ABAB. Se não for ABAB, é invenção. Os nossos grandes sonetistas fizeram isso também. Mas é invenção. Só que é uma invenção aceitável porque estão dentro das regras. Esse ABAB, ele vem, mas a gente pode mudar um pouquinho. Assim como os 2 tercetos, eles te dão liberdade de você fazer a forma que quiser de rima. Mas o clássico, o soneto clássico é ABAB. Correto. Então, assim, já que a gente... a minha avaliação é que eu acho que... Aliás, ABBA. ABBA, desculpa. ABBA. ABAB é uma assim, na minha humilde percepção, eu entendo que, por exemplo, como a estética do cordel ela é tão ampla, né? A questão do folheto, a questão da xilogravura, que anda tão próxima, eu acho que as pessoas acabam se fascinando por isso e querendo produzir, só que como gênero literário, ela tem uma regra como gênero literário. Então, eu queria convidar, já que o senhor... falou aí, né, o Ezequiel também do soneto,
que pudesse a gente agora ler algumas estrofes desse folheto de São Gonçalo, sobretudo a criação de São Gonçalo. E aí a gente já começa a falar com o pessoal que está nos assistindo, né? Que a live também vai ficar gravada, ou no futuro, que é como é que entender de forma prática essa sextilha aí, né? Que são versos de estrofes de 6 versos, né? 6 versos com 7 sílabas poéticas. É redondilha maior. Redondilha maior. A gente nomeou a tal da redondilha. A redondilha maior. Então vamos lá. Eu vou ler aleatório e vou ler umas 5 estrofes e ele lê também umas 5 ou 6. Então eu vou começar dizendo assim. Gonçalo Gonçalves é um dos grandes personagens que nos põe em labirintos e nos obriga às viagens longas nos tempos antigos para que façamos triagem. Bela história, São Gonçalo, um tanto desencontrada, tem horas de linhas retas, mas logo sai da estrada, peça de quebra-cabeça pedido para ser montada. Neste enredo tem 2 rios, que informação faz resvalo, 2 homônimos, um engano, são jogados no intervalo, que dizem que as suas margens viram nascer São Gonçalo. Guaxindiba e Emboaçu, que já foram pesquisados, os 2 rios ainda existem, nos estudos são citados, um deles, o Emboaçu, tem os méritos confirmados. Servem de marco à cidade, tais rios mencionados, o primeiro Guaxindiba, com estudos preparados, caídos depois por terra, pois foram ultrapassados. Acompanhado de outros, vem nos dizer Palmier, as margens do Emboaçu, mostrando para quem quiser a pesquisa que foi feita. Rui mostra onde couber. Continua. São Gonçalo tem o nome, não é por seu fundador. É homenagem ao santo, pois devoto e seguidor, a igreja Gonçalo ergueu como órgão protetor. Foi Gonçalo um dos primeiros de muitos conquistadores. Lá estava o nosso ilustre, sendo um dos povoadores do Gran Rio de Janeiro, afirmam historiadores. Na história de São Gonçalo, carente de informações, mesmo ele sendo destaque nas redes de relações, seu nascimento e morte só tem interrogações. Gonçalo, na freguesia, a família enraizou, foram várias descendências que em cada século deixou, a família potentada em São Gonçalo espalhou. Mas o tempo foi levando devagar para o esquecimento, o torna desconhecido, fato este que lamento, para o povo de São Gonçalo não tem reconhecimento. A cidade, por bom tempo, sofre de um preconceito, o próprio filho da terra por ela tem um rejeito, tem vergonha de dizer que mora aqui o sujeito. Isto então tornou-se grave, o impávido virou simplório, o segundo município ganhou um adjuntório, por muito tempo chamado de cidade dormitório. Hoje São Gonçalo tenta fugir da pecha lidada de cidade dormitório, como sempre foi tratada. Quebra estigmas com a arte, tem outra história engajada. Esse é o som, Na Pista de um Ilustre Desconhecido, da autoria do nosso querido mestre Zé Salvador. Isso foi um livro que foi feito encomendado pelo historiador, diretor do Instituto Histórico Geográfico de São Gonçalo, Rui Aniceto. Inclusive, eu vi que o senhor tem uma série de outros, né? E com argumentos de Éric Bernardes. Ele é um historiador daí, da região? Isso. Não é que ele seja um historiador, ele é um cara que é amante da literatura e ele pega São Gonçalo e o torna instrumento de crônicas. E essas crônicas que são chamadas de Crônicas de Papa Goiaba, são 3 livros. Esses 3 livros são chamados de Cambada 1, 2 e 3, e esses livros falam só de São Gonçalo. E todos os 3 livros eu fiz alguma coisa em relação à apresentação, prefácio, ou então orelha, dos 3 livros junto com ele, para ele. E
pegando algumas crônicas dessas, a gente escreveu uma série de 9 livros, 9 folhetos. E esses 9 folhetos, entre eles, se não me engano, aliás, entre eles, A Revolta da Cachaça. Não sei se é esse livro que é história. E ele não se diz historiador. Ele diz um curioso e começa a procurar oralmente, na língua do povo e pelo povo, e faz umas pesquisas e escreve. E eu, por sua vez, eu gosto também de cafuscar muito nas coisas. Eu acho a crônica muito rasa. A crônica não te dá, muitas vezes ela não te dá aquela força. Aí eu vou mais fundo. Fiz umas pesquisas e escrevi esse Revolta da Cachaça. Vamos ler esse. 100 estrofes. Vamos ler esse. Vamos, a gente pode ler algumas partes. Ele faz uma... Eu não estou achando ele aqui. Tinha separado ontem. Mas ele... Esse cordel, Fernando, esse cordel ele tem uma introdução falando de apelidos de cachaça, mas ele é todo narrado numa vez só por um ex-professor que é biriteiro. Então ele não tem diálogo, ele foi narrado de uma vez só por esse professor. E eu disse assim, na história dessa... Eu não sei se eu começo aqui ou se eu começo... Fica à vontade, pai. Isso aí eu boto a 12 lá. Eu vou começar aqui, aí eu leio umas estrofes a mais, só para poder dar sentido. Sou professor das antigas, mas estou aposentado, guardo na cachola histórias que vocês não têm guardado. Hoje o assunto é cachaça, que já está dominado. Um terceiro ali no bar tomou parte na conversa, disse, professor, cuidado com a narrativa dispersa, você já saudou o santo, mas a marvada é perversa. Não é simples como pensa, moderar se faz preciso, vire o copo devagar, é bem antigo este aviso, pois quem não sabe beber, vende ou perde o juízo. Pouca trela o mestre deu, a intervenção desta vez continuou seu discurso para o rumo da lucidez, fiando na oralidade, verbalizou para o freguês. Na história desta branquinha esvaem-se muitos mitos, um deles é que a bebida foi descoberta nos gritos, por acaso, por escravos, mas são relatos desditos. Alguém disse que a cachaça em Pernambuco surgiu, um escravo trabalhando sem pretensão descobriu, pois do teto gotas d'água nas costas dele caiu. Foi trabalhando no engenho, que deixou armazenada a cagaça, um caldo grosso, cor escura esverdeada, essa borra da fervura, no tacho era retirada. O líquido, naturalmente, bem depressa, fermentava, mudada a temperatura, desse jeito evaporava, este pingo que caía, cachaça logo virava. Neste Brasil de meu Deus, sem rédea corre um boato, dizendo que o nome Pinga nasceu justo nesse fato, mas eu não posso provar, não vi escrito o relato. Mas não foi bem assim, não. Segundo os estudiosos, as primeiras produções foram planos operosos, onde os colonizadores mostraram-se astuciosos. Podemos ver a evidência no nome que lhe foi dada, Cajaza, uma bagaceira que foi da Espanha tomada, com efeito, no Brasil ficou assim batizada. Técnicas de destilação os europeus dominavam e com as borras da uva, neste então, já fabricavam bebidas, a bagaceira, que por lá já entornavam. Se aqui não tínhamos uva, precisou-se improvisar com os resíduos de cana para uma borra criar. Foi neste mesmo processo que se aprendeu a destilar. Os tempos da escravidão, essa história nos remonta, quando a aguardente era usada, a memória nos apronta para amolecer cachaça. Porco velho,
é o que se conta. Se esta borra armazenada foi de uma forma acessória, para amolecer cachaços, isto conta uma vitória. Para alegrar negros banzos, isto então foi uma glória. A sua expansão foi forte, esta informação eu tenho. Com o avanço do açúcar, onde moía um engenho, destilavam alubique nos descascudos com empenho. São Gonçalo da Amarante, o homônimo desta cidade, que fica em Minas Gerais, produzia em quantidade. Por lá existiu a USGA, fabricando qualidade. No Sudeste brasileiro, por todo o estado do Rio, em pequena ou grande escala, era eleito um desafio. Na produção do açúcar, da cachaça tinha um fio. Paraty Sul-Fluminense se fez grande produtora, sinônimo de qualidade, a marvada redentora, do IG ganhou o selo por degustação sedutora. Com a grande produção no Brasil por todo canto, a cachaça então famosa, dando a todos lucro e tanto, sobrava até um pouquinho para os negros darem por santo. São Gonçalo não podia desta leva ficar fora, suas terras aproveita. Montserrat, nesta hora, também produziu açúcar e este destilado agora. Fazenda Colombandê, na época era Montserrat, tinha um grande contingente de escravos para trabalhar, com isso ficou mais fácil a bebida destilar. Desse jeito, São Gonçalo entrou também no circuito e viu a sua produção entre os grandes a seu grito e se agarrar na história, entregando este conflito. Legal, e aí o resto... É um folheto muito... O restante... Pode falar, pai. O restante dessa história, ele é contado, inclusive a gente pegou pedaços, ele é contado em 100 estrofes, mas ele vem, inclusive, com umas nuances de brincadeira, que eu digo mais ou menos umas 30, 40 apelidos da cana logo no início, e depois falo das coisas que aconteceu durante o período, falo da revolta, falo inclusive que por causa da cachaça houve uma briga entre Portugal e Brasil, e nesse período que foi no século XV, XVI, a 1600 e alguma coisa, o Salvador, o de Sá, perdeu o governo da cidade do Rio de Janeiro para esse pessoal, que foi um levante que houve. E eu conto tudo pormenorizado, conto de onde ela veio, quem trouxe para o Brasil, onde é que surgiu o primeiro engenho, conto tudo aqui dentro. E os conflitos e o marco na história, né? Que ninguém sabe, acabou surgindo em São Gonçalo e levado lá para o Então, dentro dessa pegada aí que vocês falaram, vocês citaram a Fazenda Columbandê, né? Que é uma fazenda do século XVII, né? Se eu não me engano. E o que é importante, né? Quando vocês falam, né? É muito interessante que a literatura de cordel é tão rica do ponto de vista, né? Da informação, né? Ela tem essa função também, né? Além de trazer a poesia, a poética, o lúdico, né? Ela também traz a informação, né? Então, essa coisa do questionamento da cachaça, né? Que caiu, que o negro escravizado descobriu. Óbvio que não, né? Já existia bagaceira pela Europa, então, já que aqui não tinha uva, né? Vamos fazer a nossa bagaceira, a bagaceira da cana, né? Então, eu queria que o senhor pudesse ler um pouco da Fazenda Columbandê, que é uma fazenda muito bonita, mas que encontra-se abandonada, né? Pelos poderes, há uma briga entre governo federal, município, estado, e acaba que essa fazenda tão bonita e com uma história tão rica, nessa cidade, fica aí podendo ser um centro cultural, um espaço de resistência da cultura, e fica aí abandonada, perdendo seu valor histórico, né, e cultural. De uma forma até, eu não digo criminosa, mas assim, que não tem ninguém para poder... agora já está até havendo um interesse do poder público, porque estão revigorando lá, entendeu? Essa fazenda está sendo revigorada de uma forma... Estou procurando aqui, são tantos folhetos que eu não estou... assim, até
Até recentemente, né, teve um evento que foi o Ler para Valer, que juntou quase como se fosse um bienal, né, aqui em São Gonçalo. Eles até tentaram revitalizar o espaço da fazenda e foi uma semana inteira de eventos. Mas aquilo tem aquela questão, né, do poder público, né, se é alguma coisa mesmo para valer a pena e funcionar, né, população, ou se é mesmo só para ganhar um certo destaque, né? É uma crítica. Vamos ler? Olha só, eu não trouxe, cara. Engraçado que eu não trouxe, e estou vendo aqui que o Ezequiel então, também se vocês não me tem permitirem. esse cordel. Então, Vamos então lá. leia, meu amigo, pelo amor de Deus. Reminiscências Tira a gente gonçalenses desse da sufoco. Fazenda Columbandê. É um patrimônio, a fazenda pertence a São Gonçalo, é do século XVII, com segurança que falo, seguindo o pesquisador, dou a rubrica e assinalo. 687 metros quadrados exatos abarca um casarão, que assistiu a tantos fatos, muitos deles são históricos e outros tantos são boatos. No início, um grande engenho de cana-de-açúcar e grãos tinha uma grande contingência de negros em suas mãos para fazer o trabalho dos donos novos cristãos. Conta-se que, numa época, tempos áureos da fazenda, o espaço da Casa Grande foi para uma família a vivenda, logo abaixo do porão, a senzala de cimento. As irregularidades no formato do telhado devem-se ao fato das telhas serem de um tipo moldado nas coxas desses escravos, com barro mole amassado. Muitas horas moldado nas coxas, placas de argila e cunhado da cavidade, com telhas fazendo fila, sentiam dores terríveis no corpo, os parmos desfilam. O casarão da fazenda, no tempo se fez presente, a polícia florestal abrigou, e é bem recente, lá tentou permanecer, mas não foi nada para frente. Hoje vive abandonado, mas ele foi suntuoso, foi sinônimo de poder, imponente foi faustoso, no passado todo dono do engenho fez-se orgulhoso. E aí o senhor vai falando dos moradores, né? E aí termina assim. Tem um aqui também que separei. O fértil solo que tinha e com trabalho escravo, produziu cana-de-açúcar com os braços do nego bravo, senhor de engenho enricou, vendendo açúcar mais caro. É incrível como é feito desde cedo a exploração agrária no município. Vem poderosos com a mão, tira o que se bem quer de lá, pois larga sem função. Não é mentira ou estranho, o tempo nunca apagou nos ricos essa mania. Fez o contrário, aumentou. Tomar para si explorar e largar o que restou. Nunca foi tradição nossa memória se preservar, verdades têm que ser ditas, não costumam conservar. Prédios públicos nem antigos, basta a gente observar. Se existe algum logrador, prédio ou propriedade, ainda que como rica história, nos entornos da cidade, o avanço imobiliário o engole com improbabilidade. E não há condição dos antigos como novo, a história vai para o ralo, o tempo não diz demovo, só fica resquícios em livros junto à memória do povo. Ficou gostosa a pronúncia desse jeito popular, mas se entristece uma coisa, ninguém cuida do lugar, e esse patrimônio histórico insiste em abandonar. Aí o senhor finaliza assim, como uma denúncia, né? Desde o ano 2015 vem acontecendo saques, mesmo a justiça obrigando. Nem assim evita o baque, a guarita abandonada, ficam fáceis os ataques. Mesmo a capela tombada, lá desde os anos 40, seu estado de abandono é chocante, se lamenta, o patrimônio tombado, não tem verba que sustenta. Muito bom, poeta. Diga. Ô, Fernando, uma coisa interessante aí, quando eu falo aí da capela, eu tenho alguns vídeos curtos que tá comigo, que eu filmei a capela, filmei a toda, pedaços assim, toda branquinha, porque estava sendo arrumado para feira, mas toda com trapiche, né? O que chama aquelas tapumes, aqui é tapumes, aqui no Rio é tapumes. E eu fui um pouco além, fui assim, pé da janela e filmei dentro da capela, a capela cheia de escombros, de entulho, de coisas. Uma coisa triste, o teto caindo. E aí constato aí que mesmo com esse avivamento ou seja, com esse empoderamento, chama de empoderamento da nossa fazenda, e agora está sendo revigorada de outra forma,
tem visto pessoas trabalhando lá, acho que está com o pessoal do Florestal, está lá, mas mesmo assim continua em situação precária, tá? Ela pode até melhorar, mas até agora não melhorou nada. É uma pena, né, poeta? E isso fica para a gente. É outro trabalhozinho. Deixa eu falar um trabalho rapidinho aqui. Esse livro que eu acabei agora, é um livro que é uma ação voluntária minha, que eu escrevi muitos poemas na pandemia. E desses poemas, mais ou menos 400 por aí, mais, eu não sei, eu não tenho base de quantos eu escrevi, mas eu peguei 84 desses poemas e fiz esse livro, e tem um grupo muito bom que me ajudou, o Will Martins fez a capa, o Ademar Nunes, o Ademar lá do Abrigo fez a diagramação, o Jota Sobrinho fez, todo mundo, o Eric ajudou, o Tropiano, o professor Otto, a gente fez essa realização. Eu estou vendendo esse livro a R$30 e esse dinheiro ele é arrecadado 100% para o Abrigo Cristo Redentor de São Gonçalo. É uma ação que eu fiz 500 livros e esses 500 livros estão à disposição para ser vendido a R$30 para todo o Brasil. É claro que aí inclui, fora do Rio, inclui o correio, mas se for para entregar na mão é R$30. Se for pelo correio, tem os gastos do correio. Aí o Abrigo Cristo Redentor também é outro monumento, né, da cidade que passa por problemas de negócio público, né? Eu ainda tenho alguma vontade de escrever sobre o Cristo Redentor em cordel. Tem outras coisas por aí, mas está indo devagar. E por aí vai. O meu trabalho em São Gonçalo é esse. Nós estamos com uns projetos muito bons. Esses projetos, se fosse o caso de dizer aqui, eu diria, mas eu acho que não vai ser possível agora, que são projetos que têm relevância para São Gonçalo, entendeu? E por aí nós estamos trabalhando. Vai ganhar dinheiro? Não sei, mas está me dando prazer. Essa é a função também do poeta, né? Provocar, estar atento ao seu entorno, né? Isso que a gente queria falar, né? Desse território aí, né? Não está apenas vivendo nessa cidade, mas está participando dela ativamente, fazendo sua crítica, denunciando e fortalecendo os espaços e os locais, né? Eu queria que vocês falassem um pouco desse que eu não conhecia, que é As Duas Faces do Relógio do Sol, contam horas em São Gonçalo. É um relógio que conta a história, que marca a hora naturalmente. Esse relógio do sol, tu tem? Você está pegando só que a gente não tem? Mas eu vou falar uma historinha, você pode ler, se quiser também. Vou falar uma historinha. Esse relógio do sol, nós temos um cara aqui aliás, ele é o presidente da Academia Gonçalves de Letras, que chama-se Décio Machado. Nos anos 80, ele fez esse relógio do sol. Ele queria dar um presente a São Gonçalo e disse que... Aí resolveu. Não sei que por carga d'água... O prefeito, na época, era o Bravo. Segundo o próprio prefeito, depois de eu ter escrito esse folheto, o prefeito me procurou e disse que tinha dado uma mãozinha, porque o Décio não falou. Essas coisas essas coisas que não é interessante agora. Mas o Décio me passou a história, e eu contei a história do relógio, de uma forma ele bater de porta em porta para arranjar verba. Eu sinto isso na pele hoje com tudo que eu vou fazer. Entendeu? Bato em porta, acaba que de uma hora sai do nosso bolso. E foi, segundo o Décio, foi o que aconteceu. E não deram o local, ele foi por conta própria, arranjou o local, foi lá e fez. Esse relógio do sol, segundo o Décio também, e eu digo aí, ele é o único no mundo que tem duas faces. Vertical com duas faces. E eu conto a história de uma forma... como a gente diz assim, bem prazerosa, porque se eu fosse contar seco como aí seria o jornal. Então eu fiz dessa forma, e se você puder nos agraciar com a sua leitura e as partes que você quiser, eu agradeço, porque eu procurei aqui nos 100 e poucos que eu trouxe, nenhum está. Eu tá emocionado, aí na hora de separar... Aí eu vou ler dois seguidos, tá bom, vamos lá. Eu separei uns peças aqui. As Duas Faces do Relógio do Sol contam as horas em São Gonçalo. Poeta Zé Salvador. Não é um argumento forte, mas lembra do velho bonde que ligava Niterói a São Gonçalo e responde: a quem perguntar, essa história vem de onde? Não é um esconde-conde, nem conto fantasioso
Garanto que é verdade. Mesmo sendo curioso, Niterói a São Gonçalo era um trajeto custoso. No deslocar ocioso, sempre o passageiro atento, contava ponto por ponto, cada parada é um momento, desembarque e desembarque. Isso era um divertimento. Pois é com esse argumento que eu, de uma maneira isenta, explico o nome do bairro. A história é quem sustenta, que assim e desse jeito nasce o Parada 40. Mais pessoa desatenta que passa ali todo dia, nem enxerga uma pracinha tão bucólica em poesia, com o nome do Ayrton Senna, curiosidade eu diria. Não é mais habitual a contagem cronológica, o tempo se conta agora de forma tecnológica. Acho que por ser arcaica, essa peça é mitológica. Artista foge da lógica, criando em qualquer lugar, do comum faz peça rara. Para sua obra singular, tem as antenas ligadas e as mãos para reciclar. Aí termina assim. Não vou fazer contraponto com tudo o que aconteceu. Saiu da conformidade, como que o Décio prometeu. E não teve ajuda pública. O patrocínio foi seu. Assim a coisa se deu, igual conto no cordel. Conversei com o Criador. Tentei aqui ser fiel. Se fosse esperar por ele, jamais sairia do papel. E foi com a festa granel que ele foi inaugurado no setembro de 90. Foi festa para todo lado. Se esperasse os políticos, não teria terminado. Também deixo informado que é o único vertical no mundo com duas faces, me foi dito. Acho legal saber que São Gonçalo tem pioneirismo total. É isso que o senhor acabou de falar, né? Muito bom. Muito bom, isso aí. É o que eu acabei de falar. Eu vou pegar 2 minutinhos seu aí e falar. A ilha? Aí, esse aqui tem. Eu estou até com medo de você pegar aí, que eu de repente, mas tudo bem. É muita coisa e eu acabei não trazendo, cara. Eu trouxe muita coisa, mas não. Mas ele tem. Esse aqui é um dos caras que tem meu acervo mais ou menos também. A ilha de Itaquá. A ilha de Itaoca. São criadores. Posso então Pode, ler aqui umas 4 estrofes, né? Eu vou ler aleatório também, tá? São criadores de fábulas, roteiristas de romance, também levado ao cinema, é este um dos grandes lances que leva-me a este assunto e faz com que o assunto avance. Mexe com nossa emoção, no sofá nos faz dançar, com gritinhos de histerismo faz o nosso peito arfar, por vezes se tapa o rosto negando querer olhar. Entretanto, entrando agora, de fato, não é fábula, foi real, nessa trama curiosa, este persone legal que a máfia italiana mandou para o nosso quintal. Aqui no Rio de Janeiro, mais preciso em São Gonçalo, cita a ilha de Itaoca, que no cordel assinalo, foi essa ilha moradia de Tomásio, foi regalo. Hollywood é indicativo para uma vida pomposa, podendo servir de exemplo para a pessoa engenhosa que leva a vida tranquila, agradável e prazerosa. Pois contraria essa história rocambolesca atrativa, de maneira glamourosa com sua forma indutiva para a cartilha da emoção, sempre sendo imperativa. Eu conto aqui a história do Tomásio Busqueta, um grande mafioso que apareceu aqui no Rio de Janeiro e se escondeu nessa ilha. E conto mais ou menos algumas coisas que acontecem na ilha. Legal. Tem uma outra ilha também importante aí, né, poeta? Que é a Ilha do Sol, né? A Ilha do Sol. Vê se você tem aí, tá aqui da mão. Ilha do Sol, Luz del Fuego e o naturismo em São Gonçalo. Nós também somos pioneiros em naturismo. As mulheres, brincadeiras à parte, as mulheres se desnudaram dos preconceitos na Ilha do Sol através da Luz del Fuego. E hoje ela. E essa ilha é frequentada? Como é que é? Ela não é frequentada dessa forma, mas ainda vai pesquisadores lá.
Esse poder paralelo, ele foi em tudo que é lugar e mexeu com tudo. Então, existe essa coisa que a gente não está... Aliás, a ilha de Itaoca está muito, muito firme nisso, com o poder paralelo, porque não tem outro jeito. Aonde a gente vai, tem, entendeu? E na Ilha do Sol não fica diferente. Mas ainda é possível se ir lá e ver alguns respaldos dessa história, alguns vestígios dessa história. É muito rica essa história, porque eu não falo da Luz del Fuego como ela foi vendida no cinema. Eu falo de uma mulher empoderada, de uma mulher política, de uma mulher que soube se aproveitar do que podia em relação ao que ela tinha de melhor, jogou para a vida e fez político com isso e fez história. Quero. Quer que leia alguma coisa? Então, leia aí uns. Era agora a Ilha do Sol, meio dos anos 50, foi grande atração do rio Luz del Fogo, movimenta a ilha paradisíaca até os anos 60. 60 e 61, para as finanças essenciais, no palco João Caetano, com Ilza Carla e mais, com o humorista Costinha, atuou em carnavais. Mudou para a Ilha do Sol lá pelos anos 60, na época longe dos palcos, Luiz passava dos 40 e se dedicando à ilha, dificuldades enfrenta. Nos homens mais influentes, não mais desperta interesses, na escada dos desejos é igual se ela descesse os degraus sem corrimão e ninguém lhe protegesse. Deus, Afrodite, do amor, da beleza, dos prazeres e do pecado carnal, pensaste um desfazeres, tua natura passargada, sem a nadinha temeres. Se apresentou natural, com a ilusão mais concreta, se fez íntima de Gaia e nem pensou ser discreta, seguindo o seu coração, foi inteira, foi completa. Por aí vai. É uma longa história bonita. Eu queria falar também de 4 cordéis que eu fiz em oficinas, não são meus, são de alunos, e isso eu continuo fazendo quando chamam para o colégio. Esse aqui, sobre o Luiz Caçador, foi feito por uma professora que eu estava fazendo com... como é que se diz? Oficina para pessoas que... É o corpo docente da escola. O corpo docente. E ela se destacou e fez esse cordel. Luiz, o Caçador. E o Messalina é o que eu acho melhor de todos, porque foi de alunos, foi uma ideia do aluno, e ele virou um clássico, porque ele contou a história da Messalina com o Cláudio, a traição, o que a Messalina fazia, e o Cláudio, todas as coisas que aconteceram com eles dentro desse cordel. É muito bom. Esse aqui foi com Eja. E o Eja produziu isso aí, quer ser campeão, segue o líder, falando sobre futebol. Mas eu não sei como é que nós estamos de tempo aí. Não, eu queria só que a gente, antes da surpresa, falasse um pouco também desse. Palacete do Esse é um palacete que existe aí, né? Não. Janela, Folha de Rei. Você comenta sobre o Palacete do Mimi. Rapaz, eu trouxe todos, menos o que é necessário. Ô, doido! Eu trouxe a coleção, mas tá faltando só se tá sentindo aí. O Palacete do Mimi, ele nos anos 40, ele é aqui do lado, aliás, aqui não, que aqui eu tô não, aqui, lá perto de mim. Ele é ali no Boqueirão Pequeno, onde na década que houve o incêndio do circo, o circo lá em Niterói, houve uma desapropriação de um grande pedaço do terreno do Palacete. Então, isso desvalorizou e, a partir daí, veio a decadência do Palacete. Mas antes, eu conto aí no folheto, infelizmente eu também não trouxe, brincadeira, que coisa. Aí, antes dessa eu conto como é que foi construído, quem foi o idealizador, eu conto, inclusive eu digo de onde veio as peças, essa coisa toda. E digo também...
Pode. Eu tenho que ser puxado a orelha. Vai crescer mais, mas foi eu lá tenho no que ser século puxado a orelha. passado que erguido foi com requinte. Não tenho a medida certa para dizer certo o seguinte: na década de 10 a 30, entre os anos 13 e 20. Aproveitando o ensejo do terreno acidentado, a bela encosta, o palácio foi plantado, isto em Boqueirão Pequeno, como era o lugar chamado. Na indústria de calçados, Ernesto Primo atuava, chegou no Brasil criança, desde esse tempo brincava com o amigo Floriano, que o mesmo sonho sonhava. E sendo admiradores daquela pequena encosta, com seus lindos arbustos, veio ideia como a proposta, para construir a mansão, foi Palacete a resposta. Floriano Rocha Lima foi sócio nessa empreitada, Ernesto Primo bancou, em São Gonçalo a jogada, sonho antigo dos amigos, vontade concretizada. Os materiais usados na época da construção foram trazidos da Europa para a formidável mansão, janela e vidros da França para usar no casarão. As pilastras e azulejos foram da Itália importados, inclusive os da piscina, do jeito que desejados, deixando-a linda em destaques os ornados nela usados. Aí vai falando dos banheiros, enfim, vai falando dos prédios, aí tem uma hora que segue assim. O povo que ali passava tinha um hábito em afirmar, guardava caso perigo, era assombroso lugar, pois ali seus invasores abordavam para assaltar. Além do mais, carregavam os móveis e utensílios, tudo que era utilidade, que serviu de auxílios para o conforto do palácio, foi para outros domicílios. O prédio sofre intempéries, tendo o peso que lhe basta. Sendo a casa abandonada, essa mansão se desgasta e fica mal assombrada, com isso o povo se afasta. Restou pouco ao palacete, fisicamente completo, abandonado em ruínas, não houve amor nem afeto. Agora é no mato e combros, sem auros tempos discretos. Tem pirâmides coliseus, não posso dizer jamais, que o fim justifica os meios, se o velho mundo é capaz, porque deixamos então destruir o que se faz. É tão triste aqui dizer que tudo foi destruído por um vandalismo crasso, tudo roubado e vendido, e a bela história que tinha, agora é um L perdido. Muito bom, poeta. Parabéns. Beleza. E essa... Diz que o Palacete do Mimimi, né? Teve a galera, recebeu a galera de 22, o Mário de Andrade, né? Teve algumas... teve esses grandões aí. E aí dentro eu conto. É um absurdo estar abandonado desse jeito, né? Não deveria. Esse aqui, por exemplo, esse aqui conta a primeira corrida de automobilismo no Brasil. Grande que foi prêmio, aqui né? Em São Gonçalo. Eu vi. Isso. Quer ler um pouco esse, poeta? Quer ler? Vou pegar aqui, ó. Porque, na realidade, eu vou dar só dizer uma coisinha aqui para não ficar solto. Essa corrida, ela foi feita primeiro em Itapecerica da Serra, em 1908. Só que em 1908 não aconteceu nada em Itapecerica da Serra. Houve a corrida, mas não teve nenhuma repercussão. E quando foi em 1909, eles optaram por fazer no Rio de Janeiro, seria na Floresta da Tijuca. Mas a gente tem um hospital aqui com o nome dele, acho que é Pedro Ernesto, que era prefeito, governador na época. Acho que é isso, Pedro Ernesto, se não me engano. E ele não aceitou, porque ele estava pondo em risco a vida dos moradores do Rio de Janeiro. Ora, numa floresta como a Floresta da Tijuca, ia pôr risco a vida de quem? Talvez fosse pelo acesso. Mas aí ele disse, não, aqui eu não quero. Aí mandou para São Gonçalo. São Gonçalo recebeu, e foi uma repercussão muito grande na França, no mundo todo, e ficou São Gonçalo pioneiro nas corridas de Fórmula 1, aliás, nas corridas de automobilismo no Brasil. A partir daí, contou-se como uma primeira corrida em 1909. Eu vou ler um pedaço aqui, aleatório também. Aliás, desculpa, não foi Pedro Ernesto, não, tá? Foi Souza Aguiar. Confundi o nome do hospital e do prefeito. Tá? Então, vamos lá. Souza Aguiar, lembrei agora. Então, vamos lá. 1908, julho, dia 26, corrida de automóveis no Brasil, primeira vez, São Paulo e Itapecerica, na pesquisa que se fez.
Silvio Alvarez Penteado foi primeiro colocado, Gastão de Almeida do Rio foi segundo ao seu lado, Oswaldo Sampaio foi o terceiro colocado. Mas a segunda corrida em São Gonçalo se deu 1909, a todos surpreendeu. 19 de setembro, em Neves, aconteceu. A Floresta da Tijuca foi o primeiro, a princípio, escolhido, sendo no Rio de Janeiro receberia a corrida, porém uma autoridade proibiu a investida. Souza Aguiar, o prefeito, é contra a realização na capital federal. Perigo foi a explicação que deu, pois poria em risco do Rio a população. Aí veio para São Gonçalo, a gente Legal. abraçou e deu. E teve quantas edições, poeta? São tanta coisa que tem em São Gonçalo e o pessoal não conhece. Olha, só tem essa. Depois é aquela coisa que acontece com todo lugar e quando começa. Acha que não vai mais dar certo, tem uma... não vai. As outras edições não foi tão divulgada, porque eu acredito até que não foi aqui. Mas eu até posso ver. A Lígia Helena Carvalho está falando aqui também. Diga. Tem vários comentários elogiosos, né? Depois a gente vai repassar para vocês. Mas falando que vocês está dando para ver, né? Não dá para conseguir ver tudo, porque como da são dois. e tal. Mas a Lígia Carvalho agora falou desse folheto do Cônsul, né? Que é o Carlos Janelli. Carlos Janelli, Carlos Janelli, deixa eu ver, cadê? Tá aqui, Carlos Janelli. Isso. Esse aqui, ó. Esse Carlos Janelli fizeram uma brincadeira de mau gosto com ele, cara. Porque ele não é brasileiro. Uruguaio, ele é né? um cônsul uruguaio. Ele chegou aqui e incrementou a indústria gonçalense através ele era um grande empresário, né? Então, ele, para poder escoar o material dele, ele arranjou um jeito e fez 50 quilômetros dentro das terras dele de estrada de ferro. E isso foi fazendo com que acontecesse de melhorias. Mas aí ele teve muito empecilho, inclusive, na época, ele quebrou, porque o Banco era Banco Brasil, mas era Banco Brasileiro, alguma coisa assim na época, e ele arcou com as responsabilidades e quebrou. Então, antes dele morrer, o irmão dele ainda tentou, mas não conseguiu. Está tudo aqui dentro, eu vou contar um pedacinho só também, tá? Contar Sim. Não, vou ler um pedacinho só também. Vamos ver aqui onde é que eu começo para poder dar sentido. Vou começar aqui, ó. Pontuando os hemisférios, tendo um espírito errante, povoou a terra toda em um ponto determinante, foi se tornar sedentário, tendo a lógica de mercante. Deu-se então a exploração, crescendo assim o desejo, logicamente de posse, criando um grande traquejo, do homem com a conquista, cada conquista um festejo. Sintetizando uma ideia, deveria estar tudo igual, cada ponto do planeta sem ser ato pontual, a evolução continua tendo a exploração geral. Assim, homenagens feitas nunca têm perenidade, onde se levanta a praça, exigência da cidade, logo perde a serventia para outra utilidade. De longe senti que havia erguido um arranha-céu, procurei a explicação e não tirei o chapéu. Fui a campo na pesquisa, fiz o maior escarcéu. Descobri Carlos Janelli, ainda que tendo trilhos, era em tração de animais, os quilômetros e gatilhos dentro da propriedade, tendo alguns empecilhos. Tentou, por formas legais, trazer para nós o progresso, mas roda grande não pode rodar, pois ela é excesso, dentro da roda pequena isto mudou o processo. Janelli, o cônsul uruguaio, o homem de posse e visão, vendo de longe o progresso, nele tentou pôr a mão, mas houve muitos entraves regidos por ambição. O sucesso chegou perto, espalhadas as sementes, estas caíram nos vãos dos trilhos dos não contentes, por não ser a terra fértil, diluíram-se em dormentes. Foi então, no século XX, que se deu
essa resenha, a sobra é do 19, o poeta que se empenha a passar a limpa história que na verdade se atenha. Gianelli pôs mãos à obra, trabalhou a se exaurir, mesmo tendo agilidade, mas não conseguiu cumprir aquele prazo acordado que o sonho o fez assumir. Abril de 98, no século XIX, teria um grande festejo e com um lauto banquete seria saudado o cortejo com garfos da Pascoal, mas não passou de gracejo. O juiz Adolfo Saldanha brincou com essa invenção, armando uma pegadinha, disse que a inauguração era em 1º de abril, não passou de gozação. Nada disso aconteceu, pois essa data festiva, só em 14 de junho, num trecho bem atrativa, então ele fez experiência com uma locomotiva. Que legal. E vai, tem a história completa. Tem tempo ainda? Está caminhando para finalizar. Vocês falaram que tem uma surpresa. Como é que é? Não. Seria bom, hein? Então vamos, a surpresa é a seguinte. São Gonçalo é o recanto do majestoso cordel. Esse é o mote do poeta Ezequiel de Alcântara, que a gente glosou em 10 estrofes de 10... inédito. De 7 sílabas. Inédito. Feita para live. Que legal. Feita para live. Ele diz assim, ó. Eu vou ler uma que é minha e ele vai ler uma que é dele. Intercalando. Então eu digo assim. É no campo das ideias que pauto esse meu trabalho, assim mesmo me atrapalho, me deparo com odisseias, quando tento achar plateias ou parceria fiel, no meu devido papel de cordelista e em planto, de cordelista em que planto, São Gonçalo é o recanto do majestoso cordel. Eu não nasci nessa terra formosa, papa goiaba, vim lá de Heriutaba, do Ceará, pé de serra. A vida ensina e não erra, disse-me ela, Ezequiel, desempenhe um bom papel, pois não terá desencanto, São Gonçalo é o recanto do majestoso cordel. Lembro-me quando aqui cheguei, a minha vida foi dura, não me envolvi com cultura, não nego que procurei. Foram tantos nãos, levei porta na cara a granel, fui trabalhar de aluguel, mas não plantei desencanto. São Gonçalo é o recanto do majestoso cordel. Cheguei aqui com cultura formada sobre o folheto, meu mestre com o livreto iniciou minha feitura. E nessa literatura procuro qual menestrel transmitir e ser fiel às belas leis do decanto, São Gonçalo é o recanto do majestoso cordel. Não parei de fazer arte, minha arte eu produzia, vinculada à teimosia. Foi por isto, um caso à parte, guardei sem fazer descarte, na gaveta sem painel, Deus me livre, ação cruel, quase perco o seu encanto. São Gonçalo é o recanto do majestoso cordel. A minha vinda foi brusca, encontrei só de sabor. João Rodrigues, meu mentor, aconselhou-me, vai em busca de um brilho que não ofusca nossa arte do cinzel. Assim, voguei meu batel, construindo um novo canto, São Gonçalo é o recanto do majestoso cordel. Que vivo nesta cidade, 45 anos fazem. Estes anos todos trazem experiência, a vontade do século é quase a metade. Ao mutuar sou fiel, vizinho do São Miguel, e não vejo com espanto. São Gonçalo é o recanto do majestoso cordel. Fiz da minha escola um lar e ganhei muito incentivo. Tudo isso tem um motivo. Não poderia plantar, ou muito menos criar, se não fosse um menestrel, dando apoio e um bom papel à poesia e seu encanto, São Gonçalo é o recanto do majestoso cordel. Não há tempo comparável na vida, nem um instante, mesmo vivendo bastante. Meu faça-se é provável, o desgaste é inevitável, ele não mora em hotel, porém vive do aluguel, e exatamente no enquanto, São Gonçalo é o recanto do majestoso cordel. O tempo, incerto cursor,
que do acaso espontâneo me trouxe um bom conterrâneo chamado Zé Salvador, que virou mestre e mentor, sem me cobrar aluguel, dizendo: nosso papel será grande, eu te garanto, São Gonçalo é o recanto do majestoso cordel. Dois cearenses, oxente, da Serra da Ibiapaba, Tianguá e Heriutaba, cidades de boa gente, um antigo, outro recente, cada um no seu papel. Salvador e Ezequiel, para o mundo mostram o quanto São Gonçalo é o recanto do majestoso cordel. Essa dupla cearense corre o mundo pela arte, aqui e ali, qualquer parte, onde anda ela convence que São Gonçalo pertence a um cultural painel que fomenta a granel nas escolas esse encanto. São Gonçalo é o recanto do majestoso cordel. São duas épocas distantes, que juntadas pelo acaso, o tempo não nos deu prazo para atitudes sucintas. Nas estradas labirintas, Zé, não sendo bacharel, juntou-se a Ezequiel, e cada um diz: eu garanto, São Gonçalo é o recanto do majestoso cordel. Em escolas, faculdades e também bibliotecas, semeamos cordeltecas com as suas qualidades. Enfrentamos tempestades, mas a vida é um carrossel, virão dos frutos o mel com sabor de acalanto. São Gonçalo é o recanto do majestoso cordel. Atlas com o mundo nas costas, incansável nesta luta, tal qual formiga labuta, no boca a boca as propostas concretas que sem respostas são visagens em tropel, no lombo de um bom corcel, mas não desisto, e, portanto, São Gonçalo é o recanto do majestoso cordel. Vivemos um ideal em prol da literatura, enaltecendo a cultura sem servil ou desleal. Temos um manancial de aprazível hidromel, pois o Zé e o Ezequiel gravam na história o quanto São Gonçalo é o recanto do majestoso cordel. Obrigado. Que surpresa maravilhosa! Que coisa linda! Tá todo mundo aqui elogiando. Nossa, Mirtes, Cláudia Márcia, ex-diretora do Centro Nacional de Folclore, Lindy Cássia, Nascimento, poeta, amiga nossa. Nossa, muitos elogios, Rosário, Ivamberto. Nossa, muito bonito, que legal. Se é majestoso, é graças a vocês, certamente, né? Muito bom. Puxa, muito legal. Fiquei bastante emocionado. Pessoal, a gente já está com o horário avançado. Vocês vão publicar né? Feito para essa live. Vão publicar, né? Ah, isso, que maravilha. A proposta é vamos sim. Vamos fazer um né? lançamento legal, enfim. Então, eu queria que a gente já está chegando no fim. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa que queria falar sobre essa questão de cidade. Eu queria falar. Eu queria falar o seguinte: meus contatos. São Gonçalo, aliás, ele sempre teve essa pecha de cidade dormitório. Mas eu cheguei aqui em 77 para cá, eu não vejo dormitório nenhum, eu vejo a formiguinha trabalhando. E nós aqui, gonçalenses, eu digo isso, não é nem porque eu não seja gonçalense, é porque a cidade me adotou com tanto carinho que hoje eu posso dizer que sou gonçalense, porque eu tenho mais tempo de São Gonçalo do que a mãe do Ezequiel de vida. Pra você ver. Então, mano, eu sou gonçalense. Só se o cara chegar com a vassoura, fazer igual o sapo. Empurra e eu volto. Empurra e eu volto. Joga logo um sal na costa. Mas a coisa interessante é que essa pecha de cidade dormitório tem que acabar, porque não existe. Nós somos trabalhadores, nós somos cultura viva. Aonde você vai, num barzinho... Agora nós temos um teatro lá no Colubandê que está fazendo um trabalho maravilhoso, que está levando cover da música popular, que é o teatro do Otto Sampaio. Nós temos ontem, por exemplo, um evento lá absurdo com o Timaya, o cover do Timaya, muito bom. Então eu digo o seguinte, pessoal, não vamos prestigiar os artistas de São Gonçalo. Nós precisamos que as pessoas divulguem e que comprem os nossos trabalhos. Não fica achando que é bonitinho. Ah, muito bonitinho, parabéns. Não, vai dar uma força ao artista. Eu vou dizer uma frase aqui de um colega meu, que é daí do Rio, mas eu gosto dele, a Pampa. Ele diz assim, poeta também come. Então, vamos ajudar os poetas, ajudar os artistas.
Quando estiver passando o chapéu, não sai não, fica e bota uma moedinha. Obrigado. Deus abençoe a todos. E graças a Deus por isso. Eu só quero agradecer, né, a oportunidade, né, do Fernando pelo convite, o Zé, de fazer esse projeto dessa live, né? Eu acho que foi bom também ao montar essa surpresa. Foi algo muito bom de fazer. E é um trabalho que a gente vem fazendo, até o nosso conhecimento aqui em São Gonçalo tem mais de 1 milhão de habitantes, né? 1.200.000. Tem 2 cordelistas só. Dentro do nosso conhecimento. Dentro do nosso conhecimento. Né? Sim, eu queria avisar, eu queria dizer que nós, eu, Ezequiel e Carlos Henrique, nós somos 3. 2 cordelistas e um cara de mídia que é muito bom, inclusive é escritor. Nós estamos criando um grupo, e esse grupo chama-se Grupo Gonçalense de Cordel. Porém, nós vamos mudar daqui a pouco, quando a gente tiver... Mas nós vamos procurar pessoas que queiram nos ajudar, e se não forem cordelistas, a gente vai fazer uma oficinazinha para poder ensinar para ficarem como cordelistas. No plumo. Mas a gente vai trazer cordelista do Rio para participar também no nosso grupo. Do Ceará, eu já andei fazendo algumas coisas. E eu queria deixar isso aqui, que é para a gente fomentar essa arte do cordel aqui em São Gonçalo e dizer que eu estou aberto para ir nas escolas, como sempre, só me chamarem. A gente faz um trabalho em escolas, né, e é necessário, porque às vezes o que muito se fala em sala de aula, né, não tem um conhecimento, né, sobre o cordel, o que é mesmo, né, só mesmo de pesquisa em Google, ou então que algum declamador por aí faz, aí fica difícil. Mas com poeta em sala de aula é outra visão, os alunos verem o que é realmente. E, bom, né, para finalizar, né, os meus contatos são esses, o Instagram, né, Ezequiel_Alcântara28, pode entrar em contato pelo Facebook também, Ezequiel Alcântara, e acessar a minha coluna, onde eu posto textos, né, poemas, sonetos, que é lá na revista Entre Poetas e Poesias. Meus contatos, Instagram, @Zé.Zsalvador, Instagram, aliás, o WhatsApp, 980-27-4279, o Facebook também esse, 980-27-4279, e tem o blog que eu ativei agora através do Ezequiel, que é Zé Salvador, aliás, é griloamestrado.blogspot.com.br. Se acessar isso aí, vai ver uma porção de coisa antiga e vai ver as novas. Só um adendo, senão eu já ia esquecer de falar que, né, nós fazemos parte do desenvolvimento de um projeto, né, principalmente é o Zé que está desenvolvendo, que é o primeiro concurso de literatura de cordel em São Gonçalo. Então, aos poetas, né, que quiserem participar, enviar seus textos, né, o edital já está aí, só acessar no Grilo Amestrado, no blog, Isso. E em outros portais também, né, que abriu o edital, vai até 30 de maio. 30 de maio. E, por favor, concorram, participem, que isso faz com que fique grande o evento. Se vier 10 poetas, 5 poetas, a gente vai tratar da mesma forma que viesse 200. Mas quanto mais poeta tiver, mais faz grande esse evento, e a gente quer fazer com que esse evento se torne calendário em São Gonçalo. E graças a Deus por isso, e pois e Deus quer. Para quem vai concorrer, os prêmios são muito bons, a proposta é muito boa. É só ler. Poeta, eu queria agradecer a vocês. Muito obrigado. Queria agradecer ao governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do governo do Estado, o edital Cultura nas Redes 2, como projeto São Gonçalo nas Asas do Cordel. É tão bonito ver 2 gerações, né, se encontrarem através da arte e da poesia. Isso é o que une, né, as pessoas, e isso é muito bonito, ver que pessoas de gerações né, diferentes conseguem conviver, conseguem criar laços de afeto, de amizade, de respeito e de produção, né? Esse folheto novo é de vocês, espero que não seja o primeiro. Um mote lindíssimo, fiquei super feliz. Já me convido para fazer a apresentação, mas aí é com vocês. Estou botando isso aí, mas
Eu fiquei tão feliz que eu falei, pô, quero participar de algum jeito. Não, mas pode fazer. Bom. Mas pode, Tem que é ter. bom que faça. E outra coisa, como a gente havia dito, vai aparecer o logo do Amo Cordel na quarta página, junto com o logo desse aqui. O CVV. É esse logo aqui que eu sempre boto, porque eu dou um apoio ao CVV e tenho um carinho especial pelo CVV e pelo presidente daqui de São Gonçalo, que é o Zé Roberto. Então, esses dois logos, eles irão para a capa a gente agradece. Capa do Cordel. Poetas, muito obrigado. Certamente foi muito alegre para mim e eu acho que para as pessoas também que assistiram, pelos comentários. A live vai ficar disponível no Instagram e eu acho que eu nunca fiz live, então assim, eu não sei, mas eu acredito que esses comentários devem ir para a live, então acho que vocês vão conseguir ver. Eu tentei dar alguns prints para mandar para vocês, mas vamos seguir aí, a gente vai se falando, voltamos juntos. Agradeço novamente. Deixa eu só fazer duas palavrinhas. Eu quero agradecer esse pessoal que assistiu. Quero dizer que eu fico muito contente em saber que tem muitas pessoas nos vendo e que algumas dessas pessoas dizem, e é verdadeiro, que gosta da gente. E a recíproca é verdadeira com todos esses. E que falem mal, mas falem de nós. Agradeço a todo mundo. Muito obrigado. Deus abençoe. Por aqui. Não deu para ver todo mundo aqui, nem atenção, porque estão gambiarra. É isso aí, poetas. Então, muito obrigado. Certamente foi uma tarde agradável para a gente e para as pessoas aqui que estão agradecendo, elogiando. Foi lindo, enfim. E foi realmente. Muito obrigado aí. E vamos seguir. Excelente final de semana. E obrigado aí ao governo do estado. Vamos fazer outras. Vamos seguir em frente. Um grande abraço para vocês.